Olá pessoal, hoje o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre os fótons. Nós somos todos da 22NC1. Meu nome é Jonatas e eu vou começar falando sobre quem descobriu o fóton. Quanto a essa pergunta, não é algo que eu poderia dizer que é simples, porque não foi uma única pessoa. E, na verdade, vários cientistas que os estudos deles contribuíram para a descoberta. Começando pelo Isaac Newton, que ele foi o primeiro a teorizar de que a luz ela poderia ser formada por pequenas esferas. Depois dele, os estudos eletromagnéticos evoluíram bastante, possibilitando assim para o Max Planck em- assumir que a energia ela poderia existir em quantidades quantizadas. E aí, depois de um pouco tempo, veio Albert Einstein, falando que a luz ela poderia ser, na verdade, pequenos pacotes, voltando aí para a teoria do Newton. E depois o Gilbert Lewis só veio com o nome fóton, porque antigamente ele ainda não tinha esse nome. Então ele introduziu o nome fóton a essa partícula. Olá, me chamo Eduardo e eu vou falar quando os fótons foram descobertos. Os fótons não têm uma data específica de quando eles foram descobertos, mas as principais datas são as de 1887, quando Hertz descobriu o efeito fotoelétrico, que são emissões de cargas elétricas de uma superfície de metal quando uma luz de frequência alta incide nela. Só que em 1905, Albert Einstein, o grande pai da física moderna, ele explicou através de um artigo falando que que os fótons são uma partícula e deu o nome desse efeito dessa partícula de efeito fotoelétrico. Só que em 1926, o Gilbert Leves ele criou o termo fótons, que é usado até hoje, até. Bom, eu sou o Felipe e eu vou falar um pouco sobre o modelo padrão de partículas. Mas primeiro a gente precisa entender o que é esse tal modelo. Basicamente, ele é uma tabela que reúne a teoria de partículas com forças fracas, fortes e eletromagnéticas, além de reunir partículas que compõem todas as matérias existentes. Essa tabela é dividida em bósons e férmions. Os bósons são responsáveis pelas interações eletromagnéticas e de qualquer tipo de energia. Já os férmions são as partículas principais que compõem toda a matéria existente. Os bósons ainda são divididos em escalares e de Gauge. Os de Gauge está nessa coluna em vermelha e os escalares está nesse item em amarelo. Bem, meu nome é Kaique e seguindo na mesma linha de raciocínio do Felipe, falando sobre a tabela do modelo padrão, nas cores vermelho e amarelo nós temos os bósons, que são partículas sem massa responsáveis pela interação entre os férmions. A repulsão elétrica entre dois elétrons, por exemplo, é mediada pelo bóson chamado de fóton. Os bósons são divididos entre fótons e gluons, mas a gente só vai falar sobre os fótons, que são partículas mediadoras da força eletromagnética, que são responsáveis pela atração ou pela repulsão elétrica. Bom, meu nome é Thiago. Eu vou falar o que são os fótons. Os fótons são as partículas que compõem a luz e podem ser definidos como pequenos pacotes que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Quando se iniciou os estudos sobre os fótons, se questionava se a luz seria um tipo de onda ou um emaranhado de partículas que se propagam no espaço. A luz é tanto onda quanto partícula, e a dupla categorização da luz é mostrada ao analisar o seu comportamento duplo. Em relação à interação dos fótons com a matéria, quando um fóton faz esse tipo de interação, ocorre a transferência de energia. Portanto, costuma-se definir que esse elemento possui um movimento linear chamado de quantidade de movimento. Essa, que pode ser calculada com base na divisão da constante de Planck pelo comprimento da onda da radiação eletromagnética, resultando na quantidade de movimento da partícula.
Os fótons, desde sua descoberta, foram utilizados em criações diversas, como o fotômetro, que mede a quantidade de luminosidade e auxilia fotógrafos em seus trabalhos, e em lâmpadas com sensor de presença, onde os fótons auxiliam na comunicação do sensor com a lâmpada. Ainda hoje, os fótons são uma partícula muito estudada. Ela ainda é pesquisada para utilização na internet fibra ótica e na computação quântica.